Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV. Está preso o ex-aluno que invadiu uma escola e atirou em direção aos estudantes no Paraná. Um adolescente morreu. Policiais e bandidos entram em confronto durante uma ação contra o tráfico de armas em Salvador. O frio intenso mata centenas de animais em fazendas de Mato Grosso do Sul. E ainda a má conservação de faixas de travessia expõe pedestres e motoristas ao perigo no Distrito Federal. O Brasil tem 4 milhões de jovens que não estudam nem trabalham. Eles enfrentam o desalento quando a chance de emprego é muito pequena. Você vai ver também, em tempos de festas juninas, os doutores da alegria levam o arrasta-pé para dentro de um hospital e divertem os pacientes. E você vai conhecer alunos de uma escola em Brasília que recebem dicas de economia nas aulas de matemática. Com dinheiro de mentiria, eles aprendem a poupar o dinheiro de verdade. Eu tenho um de 10, outro de 10, tenho outro de 20, um de 20, outro de 20, um de 5, outro mais um de 10, dois de 50. Eu estou muito rico! Segunda-feira, 19 de junho, o Brasil TV está começando. Está preso o ex-aluno que invadiu uma escola no Paraná e atirou em direção aos estudantes. Um adolescente morreu na hora. O crime covarde aconteceu por volta das 9h30 da manhã na Escola Estadual Helena Collodi, em Cambé, região norte do Paraná. Segundo a polícia, o atirador de 21 anos disparou contra alunos que estavam no pátio. Uma menina de 16 anos morreu na hora e um adolescente, também de 16, foi levado em estado grave para o Hospital Universitário da cidade de Londrina. E a nossa preocupação é que a gente não sabia onde estava o atirador. E o desespero era se ele estava na rua, se ele estava na escola, e se ele, um desespero enorme, porque ele poderia pegar as crianças aqui fora e atirar nas crianças, então a gente não sabia o que fazer. De acordo com a polícia, o autor dos disparos é ex-aluno. Ele foi imobilizado por um professor até a chegada dos policiais. A arma usada no crime foi apreendida junto com munição, um carregador e uma machadinha. A escola Helena Collodi permanece isolada e as aulas foram suspensas. Alguns alunos e funcionários foram ouvidos pela polícia, que investiga a motivação do crime. Nossa solidariedade às famílias das vítimas. Bom, no Rio de Janeiro, a Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal investiga uma ação que resultou na morte de uma mulher na rodovia Washington Luiz. Um agente envolvido na abordagem ficará afastado até a conclusão do caso. Anne Caroline Nascimento da Silva era estudante de enfermagem e tinha 23 anos. No sábado, ela estava voltando de um restaurante com o marido, por volta das 10 da noite, quando passavam pela rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O carro em que eles estavam foi alvo de disparos de agentes da Polícia Rodoviária Federal. Anne foi baleada e levada pelos agentes para o hospital, mas morreu na madrugada de domingo. Alexandre Melo, marido de Anne Caroline, contou para os parentes que parou na abordagem da PRF, mas que os policiais atiraram 10 vezes. A Polícia Federal também investiga o caso de outro motorista que diz ter ficado no meio do tiroteio, no mesmo horário e no mesmo local. A mulher dele, que estava no banco do carona, foi atingida por um disparo no tórax e está internada. A ambulância levou Cláudia Maria da Silva dos Santos, de 53 anos, para o hospital. De acordo com o marido, ela está lúcida e tem o quadro de saúde estável. A Polícia Rodoviária Federal informou que a abordagem, que terminou com a morte de Anne Caroline, aconteceu após acompanhamento tático a um veículo suspeito em fuga. A PRF também disse só ter identificado uma baleada no local, a estudante de enfermagem, mas está investigando a relação entre os dois casos. A PRF diz que essa perseguição durou cerca de 3 quilômetros. Segundo a PRF, Alexandre Melo tem passagens por roubo e furto. O policial rodoviário federal foi preso em flagrante, passou ontem por audiência de custódia e já foi liberado. Tiago da Silva de Sá vai responder pelo crime em liberdade. O policial foi afastado de suas funções até a conclusão do caso. A Corregedoria da PRF acompanha a investigação. Em Salvador, teve confronto entre policiais e bandidos numa ação contra o tráfico de armas.
Os registros feitos por moradores mostram um intenso tiroteio entre facções rivais que começou ainda de madrugada no bairro do Lobato, subúrbio da capital baiana. A polícia agiu e começou uma perseguição pelas ruas e avenidas de Salvador. Os 4 suspeitos estavam neste carro. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram. Com eles, a polícia disse que apreendeu armas e granada. Mas a apreensão maior foi depois, no bairro de Tancredo Neves. Em uma região de mata fechada, os policiais encontraram drogas, carregadores, mais de 5.000 munições e armas. Entre elas, uma submetralhadora e 13 fuzis. Essa é a maior apreensão de armas em um único dia na Bahia. Foi uma operação integrada das polícias federal, militar e civil da Bahia. Existe a suspeita de que um dos grupos esteja envolvido com o tráfico internacional de armas. Efetivamente, as organizações estavam com esse armamento. Com certeza, ela tem diversos crimes que foram praticados a partir do uso desse armamento e no mesma esteira, temos diversas centenas, provavelmente, de eventos que serão prevenidos em função da apreensão desse equipamento hoje aí pelas forças de segurança pública do Estado, ladeadas pela Polícia Federal. Em menos de uma semana, mais de 1.000 bois e vacas morreram de frio em Mato Grosso do Sul. No fim de semana, mais de 200 bois, vacas, bezerros e cavalos morreram nos municípios de Carapó e Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Nessa fazenda, o funcionário contou que os animais adoeceram com a virada do tempo. Os termômetros marcaram 12 graus. Catarro grosso no nariz, e mesmo correndo e medicando e tal, não resistiu não. O governo não descarta a possibilidade de mais mortes por hipotermia. Isso numa região de planície, como essa região do Pantanal, da Inhacolândia, tudo, onde foi registradas as menores temperaturas mínimas e as menores temperaturas máximas, associadas a vento e chuva. Então é uma bomba térmica ali que realmente ocorreu, né? A má conservação das faixas de travessia expõe pedestres e motoristas ao perigo de acidentes em Brasília. Tem uma faixa de pedestre aqui sim, mas não procure pela cor branca da tinta. A gente só consegue ver cinza. E olhando de pertinho, tem a elevação suave da faixa. Já está quase da cor do asfalto. Onde estamos? Águas Claras, Avenida Boulevard Norte, perto da estação Arniqueiras do metrô, um local de bastante movimento. Eu acho que podia ter um cuidado a mais, né? Porque a gente que é pedestre, está transitando por aqui todo dia, né? Devia estar mais visível pra gente. Eu acho que precisava pintar de novo, porque senão os pedestres não vão ver. Tá muito perigoso aqui, é muito apagado essas faixas. É essencial que a faixa seja bem visível para o motorista enxergar de longe o local de travessia do pedestre. Se não é o caso, acontece isso aqui. O motorista às vezes para em cima, podendo colocar em risco quem está atravessando. Neste ponto, todas as faixas próximas à estação do metrô estão na cor cinza, cobertas por fuligem e poeira da pavimentação e dos pneus. As faixas de pedestre têm um desenho específico, linhas brancas grossas que delimitam o espaço para a travessia segura. É a chamada sinalização horizontal. A sinalização vertical é essa placa amarela, mostrando o local de travessia. Quando as faixas de pedestre estão escurecidas, sujas e a tinta ainda está ali embaixo, é preciso lavar água e sabão mesmo. No plano piloto e em Taguatinga encontramos outro problema com faixa de pedestre. Na CSE 6 do Pistão Sul, por exemplo, a tinta se desgastou. Não existe mais. Sumiu. O caso aqui é faixa apagada. E para sinalizar a travessia novamente, será necessário pintar. No início da Asa Norte tem até um relevo da antiga faixa, totalmente sem a cor branca. Na Asa Sul, perto do Parque da Cidade, pedaços da tinta se soltaram e a faixa ficou craquelada e escura também. Os motoristas, que passam sem enxergar o desenho no chão, também pedem a manutenção. A sinalização ruim, desgastada e suja prejudica pedestres e motoristas. Você consegue enxergar todas as faixas? Não, só se tiver placa. Ela vai orientar que tem a faixa mais... você não vê a faixa.
O pedestre, ele tem prioridade, mas o motorista ele tem que ter atenção. Mas como ter atenção, se a gente não consegue enxergar, por exemplo, à noite, nem é de dia, você não consegue ver. Essa aqui, aqui na esquina mesmo, a gente não consegue ver. 4 milhões de jovens brasileiros não estudam e não trabalham. Eles fazem parte do grupo de desalentados, pessoas que vivem sem perspectiva de emprego. O Bernardo está com 19 anos. Quando terminou os estudos, ele foi atrás de emprego. Deu certo, mas ele foi dispensado depois de 3 meses. Desde então, fica em casa, cuidando da sobrinha e estudando por conta. Ele ainda tem o sonho de fazer uma faculdade, fisioterapia ou nutrição. Eu me sinto um pouco deslocado porque todos os meus amigos, né, as pessoas do meu vínculo de ciclo de amizades estão ali sempre trabalhando, ou estão estudando, estão fazendo cursinho. Eu, infelizmente, não tô tendo essa oportunidade, porém eu tô correndo atrás do meu jeito do jeito que eu posso. Uma pesquisa recente do Ministério do Trabalho e Emprego mostrou que dos 35 milhões de jovens brasileiros de 14 a 24 anos, 3 milhões e meio, ou seja, 10%, não trabalham, mas estão disponíveis, procurando emprego. Só que quando se fala em falta de perspectiva, o número é ainda maior. É o que chamamos de desalentados. Essa pesquisa também mostrou que 4 milhões de jovens brasileiros não estudam, não trabalham e também não estão atrás de emprego. É o desalento que afeta sobretudo jovens mulheres negras. A Andriele tem 22 anos. Mãe solo de uma menina de 2 anos e desempregada, ela parou os estudos na 8ª série. Eu preciso botar ela na creche e ela ficar integral, ela tá na adaptação. Tá difícil. Ela está atrás de uma vaga de carteira assinada como auxiliar de cozinha ou de atendente, mas não está tendo sucesso. Isso significa que boa parte delas, ou porque já são mães, ou porque cuidam dos irmãos e das irmãs mais novas, ou de alguma pessoa mais velha na família, elas chegam num ponto que é muito difícil deixar essas pessoas sem cuidados para pegar um ônibus e procurar trabalho. Muitas vezes elas sequer têm o dinheiro da condução também para procurar esse trabalho. Então esse universo do desalento, ele é muito hostil e acaba se tornando uma coisa muito desafiante, né? A ponto das pessoas, principalmente essas jovens negras, não conseguirem alterar a própria condição, nem mesmo com muita força de vontade. Políticas públicas são importantes para vencer esse cenário, mas não só isso. A própria geração de empregos formais, a própria geração de empregos com salários um pouco mais valorizados, as cotas nas universidades, programas de permanência, tudo isso são elementos importantes. Mas tem uma outra coisa que não passa só pela política pública, que passa por um compromisso da sociedade de uma forma geral. E o que eu estou querendo dizer com isso? O compromisso das empresas privadas. O Bernardo e a Andriele vão seguir tentando buscar tanto no trabalho quanto nos estudos uma ocupação e satisfação. E se tu receber um não, Ou não, a gente sempre tem, né? Agora a gente vai em busca do sim. Uma escola em Brasília incluiu dicas de educação financeira nas aulas de matemática. E a criançada está aprendendo a poupar para comprar o que gosta. Somar, diminuir, contas básicas da aula de matemática. Na Escola Classe 312 Norte, a disciplina se mistura com o programa Aprender Valor, que incentiva hábitos financeiros mais saudáveis. É importante a gente fazer o quê? Uma lista com todos os itens que a gente vai precisar comprar, para a gente não comprar mais, tá bom? Não gastar a mais do que a gente deve. Até porque tem alguns itens que a gente já tem em casa. Na aula, os alunos precisam fazer contas para não estourar na hora de pagar. Se você levar R$20 ao mercado e para comprar 3 pacotes de macarrão, cada um valendo R$6, quanto que você vai ter de troco? 2. A importância de poupar, de pensar no futuro, não sair comprando tudo que eles querem pela frente, porque às vezes é só pela vontade, aquele desejo momentâneo. Então a gente leva muitas crianças a refletirem. E fazendo contas, eles vão aprendendo a não gastar mais do que tem. A Ágata é um sucesso, super econômica. A minha mãe, quando eu me comporto direitinho, ela me dá R$10. Então acho que hoje eu tenho R$50. E vai guardar? Vou guardar. Quando eu precisar,
eu gasto, mas quando eu não preciso, eu economizo. A professora explica que mexendo com o dinheiro sem medo, as crianças conseguem dar mais valor e acabam economizando em casa, ajudando os pais. Até a partir do própria refeição que a família faz e a criança desperdiça aquilo que serviu a mais, etc. Então a gente transforma essa prática, que é uma coisa comum, levando para o lado do custo que ocorreu naquela compra, do que ele desperdiçou, e eles hoje entendem que quando eles jogam fora algo que eles não estão consumindo, eles estão jogando fora o dinheiro. João Vitor sonha em economizar e comprar um videogame. Quem sabe um dia chegar na loja assim, cheio de dinheiro. É muito legal essa aula. Com o dinheiro guardado nós podemos comprar muitas coisas. Se você quer comprar tipo um livro para você ler, você tem que juntar seu dinheiro para comprar. O Heitor, de 8 anos, já definiu seu futuro. Eu tenho um de 10, outro de 10, tenho outro de 20, um de 20, outro de 20, um de 5, outro mais um de 10, dois de 50. Eu estou muito rico. O projeto, inicialmente, ele traz a ideia do planejamento, né? Da criança planejar os seus sonhos a curto, médio e longo prazo, né? E, a partir daí, traçar metas para alcançar e atingir esses sonhos e esses objetivos. A seguir, você vai ver a festa junina dos Doutores da Alegria. Eles levaram o forró para dentro de um hospital e divertiram quem não pode ir até os arraiais. Não saia daí. Em Curitiba, professores do curso de Letras da Universidade Federal do Paraná ajudam refugiados a aprender português. Olhos atentos, porque é dia de conteúdo novo. O caderno tem tudo anotado para não esquecer. Toda semana, 150 alunos vão para a sala de aula no projeto Português Brasileiro para a Migração Humanitária da Universidade Federal do Paraná. Os alunos são migrantes refugiados, principalmente venezuelanos e haitianos, que precisaram deixar o país onde nasceram, fugindo de conflitos, fome, perseguições. O curso é de graça, está completando 10 anos. Todos aqui são voluntários. A dona Maritza e o seu Elias têm aprendido a se comunicar melhor em português. O casal veio da Venezuela para o Brasil há 4 anos. Posso agora comunicar-me mais com as pessoas. A Luiz Ângeles também é da Venezuela e conta que tem aprendido muito aqui. É preciso a gente procurar um curso para se ajudar e falar certinho, né? A gente mora no Brasil, precisa falar português. Para quem fala outras línguas, o desafio em sala de aula é ainda maior. A gente tem falantes de árabe, é uma língua bem distante do português brasileiro. Então, nesse caso, a gente trabalha o que a gente chama de básico iniciante, que é mostrar para eles como é o alfabeto do português brasileiro, né? Como que é o som que a gente produz, que sons são os diferentes do som do árabe. Então, a gente trabalha bem mais lentamente com esses alunos, alfabetizando, muitas vezes, ensinando a escrita, que a direção é outra do árabe, ensinando como usa a linha, como usa parágrafo, até eles irem evoluindo e sair daqui falando fluentemente o português. As turmas estão sempre lotadas. São 150 alunos e outros 180 estão na fila de espera. Novas vagas devem ser abertas somente para o segundo semestre. Muitos alunos chegam aqui sem saber falar uma palavra do português, mas à medida que as aulas vão passando, aprendem sobre a nossa língua e a cultura do nosso país, o que é muito importante para que consigam dar continuidade nos estudos, trabalhar e realmente reconstruir a vida longe da terra natal. O sonho, na verdade, é fazer a minha revalidação, né? Aqui na Universidade Federal, obter a minha certificação lá. A gente está aproveitando tudo o mais que puder, essa vinda aqui no Brasil. A gente fica muito grata sempre com isso. Quem curte os tradicionais jogos de tabuleiro tem uma opção para matar a saudade em São Paulo. A brincadeira permite uma troca divertida de experiências e facilita a conquista de novas amizades. A brincadeira começa muito antes do início do jogo.
montar o tabuleiro, ajeitar cada pecinha, conversar sobre as regras. Se já tiver um dado ali, eu tiro ele é descartado. E agora está aberto, eu já posso colocar um outro dado lá. Os apaixonados por esse universo aproveitam todos os momentos. Desde da concepção até a compra do jogo e a montagem do jogo na mesa e a diversão com os amigos. A mesa do jogo, ela traz companheiros, ela traz conversas muito boas, ela traz amigos, né? Esse grupo, sempre que pode, se reúne aqui na biblioteca do Instituto Goethe, em Pinheiros, para jogar. O espaço é aberto para quem quiser vir durante a semana e também aos sábados. O Instituto oferece inúmeros jogos de tabuleiro para adultos e crianças, tudo de graça. Você pode exercitar a interação social, você pode exercitar sociabilidade. Você aprende, por exemplo, a blefar, mas também aprende a lidar com frustração. Também é uma mídia para te informar, você pode conhecer temas interessantes, saber sobre uma cidade na Alemanha, saber sobre o carnaval no Brasil. Vou pegar minha peça, movimento aqui até o amarelo. Ok, então vou aqui para mover o azul. Os jogos são mesmo super criativos, inclusive levam a gente para bem longe. Esse tabuleiro, por exemplo, transporta os jogadores lá para o Japão. Cada um de nós vira um representante de uma companhia de dança. E para isso, são vários movimentos. Ganha, claro, quem fizer mais pontos. Vou tentar me arriscar, vamos ver. E quem diz que dá vontade de parar? Mas vamos deixar para eles, vai. Para o Rodrigo, no mundo cada vez mais digital, esse é um momento que permite mais aproximação. A gente vem para o mundo do cara a cara, né? De falar com as pessoas, de encostar nas pessoas, né? De encontrar os amigos, de fazer novos amigos também. E acho que essa é uma parte muito importante desse hobby. Porque enquanto a gente está jogando, a gente está conversando, está falando do nosso dia a dia, está falando do que aconteceu, né? Está dando risada. Então não é só o jogar. O jogar é uma desculpa para a gente se encontrar, né? Nós sabemos que todo livro tem um leitor, todo leitor tem um livro. A gente quer mostrar o mesmo com relação aos jogos. Pessoas que não conhecem jogos podem vir aqui conhecer novos títulos e jogar com outras pessoas. Pessoas que já conhecem o mundo dos jogos de tabuleiro podem vir fazer novos amigos e quem sabe jogar ainda mais outros jogos. E a gente encerra essa edição com uma festa junina especial. Os Doutores da Alegria levaram o arrasta-pé para dentro de um hospital no Recife e divertiram as crianças que fazem tratamento contra o câncer. Foi um dia de música, dança e muita animação. O trio festeiro trouxe uma turma enfeitada com jaleco e nariz de palhaço para animar um dos maiores hospitais públicos de Pernambuco. Impossível ficar indiferente aos Doutores da Alegria. Embalados pela sanfona, por onde passam, levam diversão. Marcilene estava a caminho da enfermaria, onde o filho faz tratamento, e não resistiu ao forró. Eles são ótimos, eles fazem muita alegria para nossas crianças aqui, traz autoestima para a gente. A gente chega aqui muito triste e cansado pela luta que a gente passa e quando eles chegam, eles trazem muita alegria para nossos filhos. Os médicos de Mentirinha têm um encontro marcado na sala de espera dos consultórios de oncologia pediátrica. E olha só quanta gente se vestiu de matuto e se juntou. Os atores encenam a peça Presepada de São João. É uma confusão atrás da outra. Noivo vestido de noiva para fugir do sogro, um cangaceiro valentão. E uma noiva doida para casar. Oh vida! Oh céus! São palhaçadas em série. Os olhinhos brilham, os sorrisos se multiplicam. Diante da situação que a gente estava passando, vindo para a quimioterapia, o dia bem pesado, ter a alegria deles aqui com os meninos é maravilhoso. Estes doutores sabem que a alegria é um santo remédio. São João é uma festa que está no coração de todo nordestino, no coração do povo brasileiro. Então é muito importante para a gente, no momento em que as crianças não podem sair para as suas casas para curtirem essa festa, trazer a alegria, a energia dessa festa popular que acarinha e que acolhe todo mundo. Esse é um trabalho lindo, emocionante. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 20h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.